Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O mecânico negro conserta a cadeira de rodas de um menino deficiente. Alguns dias depois, o jato pousa em uma pequena e pacata cidade do Tennessee, cercada por milharais e estradas de pista única. Derek Coleman administrava uma antiga garagem localizada na esquina da rua Monroe. O prédio, feito de ferro corrugado enferrujado, ainda exibia a placa desbotada. Coleman's Auto Repair, pintada à mão por seu pai décadas antes. Todas as manhãs, pontualmente às 6 horas, Derek levantava a porta de metal com o mesmo ritual silencioso. Sem rádio alto, sem propaganda em alto e bom som, apenas o som de ferramentas graxa, metal e a respiração constante de um homem que conhecia cada parafuso como um velho amigo. Aos 52 anos, carregava nos ombros largos os vestígios de um passado que poucos ousavam questionar. Sua pele morena, marcada pelo sol e pelo tempo, seu silêncio quase sagrado e seu olhar cansado intimidavam mais de um cliente. Falava pouco, ouvia muito. Alguns diziam que ele havia sido soldado. Outros achavam que ele havia perdido tudo, um dia. Mas todos sabiam de uma coisa, ele nunca se recusou a ajudar. O ar estava pesado naquele dia. O tipo de calor que faz a camisa grudar na pele antes das 9 da manhã. Derek estava trabalhando sob a carroceria amassada de um velho Buick Skylark, com os dedos manchados de graxa, quando o rugido de um motor quebrou o silêncio do bairro. Um 4x4 preto de luxo, um Range Rover de último modelo, freou bruscamente em frente à garagem, levantando uma nuvem de poeira avermelhada. A porta do passageiro se abriu bruscamente e uma mulher de terno creme, visivelmente sobrecarregada, saiu correndo. Ela segurava uma garotinha magra e pálida cujas pernas pendiam frouxas. Ela também segurava com dificuldade uma cadeira de rodas deslocada, uma das rodas completamente faltando. O rosto da mulher estava encharcado de suor e preocupação. Ela tinha aquela expressão tensa de uma mãe que já tentou de tudo. E por favor, ela respirou sem fôlego. Meu filho precisa desta cadeira. Temos que pegar um voo médico para Boston em alguns dias. Ligamos para todos os lugares. Ninguém quer ou pode consertar. Dizem que é muito específico, muito complexo, que é importado. Derek levantou-se lentamente, enxugando as mãos em um pano sujo, observando a cena com silenciosa intensidade. Seu olhar se deteve primeiro na criança, cujos olhos cansados, porém atentos, perscrutavam timidamente a garagem. Depois na cadeira, uma peça de alta tecnologia feita sob medida, mas extremamente maltratada. Ele não disse nada por um longo tempo. Então, sem fazer comentários, ajoelhou-se ao lado da cadeira. Tocou os eixos, examinou o sistema de freios, as juntas, a estrutura de fibra de carbono. O garoto olhou para ele, um pouco preocupado, um pouco curioso. Viu que o homem não estava franzindo a testa, não estava dizendo o impossível como os outros. Então, com uma voz calma e profunda, Derek simplesmente diz: "Me dê algumas horas. Eu cuido disso." A cadeira de rodas era um modelo raro, projetado sob medida para crianças com dificuldades de mobilidade e condições médicas graves. A etiqueta no chassi indicava que ela vinha de um fabricante alemão especializado em tecnologia médica. A roda faltante não era uma simples peça sobressalente, exigia um sistema de fixação preciso, balanceamento específico e componentes eletrônicos integrados ao mecanismo de assistência. Qualquer outro mecânico teria desistido. Mas Derek, ele observou a nave como se fosse uma nave espacial caída do céu. Não se sentiu intimidado nem desencorajado. Para ele, cada parafuso tinha uma lógica, cada falha, uma solução. Fechou as portas da garagem silenciosamente naquela noite e enquanto os postes de luz da rua Monroe tremulavam com os insetos, pôs-se a trabalhar. Na penumbra de sua oficina, iluminada por uma única lâmpada halógena suspensa acima da bancada, Derek iniciou sua autópsia mecânica. Desmontou a cadeira peça por peça com precisão cirúrgica. Com os dedos cobertos de graxa preta e resíduos metálicos, ele gravou na memória as curvas da liga, os circuitos internos, os sistemas de suspensão. Da mesma forma que se memoriza as batidas de um coração. Algumas peças estavam simplesmente irreparáveis. Então ele mesmo os fez. Usando metal recuperado, rolamentos de bicicleta modificados e hastes usinadas à mão em seu antigo torno militar, Derek deu vida à cadeira. Ele soldou novamente os fixadores da estrutura, ajustou o ângulo do encosto para uma melhor postura, reforçou o mecanismo de freio e substituiu as almofadas desgastadas por espuma que ele mesmo cortou de seu antigo colchão reserva. Então, num gesto não solicitado, mas profundamente humano,
ele acrescentou uma pequena alavanca dobrável ao alcance do menino. Uma invenção caseira. Quando acionado, um pequeno sistema de suspensão abaixava ligeiramente o assento para que a criança pudesse alcançar o chão sozinha, sem ajuda. Esta cadeira já não era apenas reparada, era redesenhado. Ele agora era um símbolo de autonomia, dignidade e resiliência. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol penetraram pelas janelas sujas da garagem, pousando no objeto agora transformado. Parecia uma poltrona nova. Uma cadeira pronta para rolar, para carregar uma criança rumo a um futuro que se pensava estar fechado. Às 8 horas, a mãe retornou. Saiu apressada do SUV, com olheiras profundas, ainda tensa de ansiedade. Mas parou de repente ao ver Derek parado na porta, com um pano na mão, e a cadeira logo atrás dele. Ela se moveu para frente, com as mãos tremendo, e quando olhou para a cadeira, ela começou a chorar. Ah, meu Deus! Isto é, ela não conseguiu terminar a frase. Tocou nos apoios de braço, nas rodas novas, no assento redesenhado. Então virou-se para Derek, chateada. Quanto eu te devo? Ele olhou para ela calmamente e então esboçou aquele mesmo sorriso discreto que oferecia àqueles que vinham até ele sem ódio. Esse garoto precisa se mudar, sem dívidas. É um presente. Ela tentou colocar dinheiro na mão dele. Ela insistiu, mas ele recuou um pouco, balançando a cabeça. Alguns motores só precisam ser reiniciados. Só isso. Então ele retornou silenciosamente para sua bancada de trabalho, onde um velho Ford aguardava sua vez, como se a noite tivesse sido apenas um dia de trabalho comum. Poucos sabiam quem Derek realmente era. A maioria o via como um homem solitário, cercado por suas rotinas. Mas aqueles que viveram aqui por muito tempo se lembravam. Derek Coleman fora um dos engenheiros militares mais brilhantes da Força Aérea. Ele já havia trabalhado em sistemas de propulsão para caças. Era um homem consultado em Washington, um homem cujas mãos ajudaram a projetar algo que voava mais rápido que o som. Mas o que era menos conhecido era que ele tinha um filho. Isaías. Um garotinho risonho, fascinado por aviões, diagnosticado com leucemia fulminante aos 9 anos. Entre atrasos no seguro, procedimentos militares e tratamentos experimentais, Isaiah não sobreviveu. Morreu nos braços de Derek em um hospital mal equipado, enquanto seu pai ainda tentava entender por que esperamos tanto tempo. Desde aquele dia, Derek havia deixado o exército. Vendeu sua casa, aposentou-se da alta tecnologia e se estabeleceu ali, naquela garagem familiar meio abandonada, consertando o que os outros diziam ser lixo. Ele não buscava reconhecimento. Não queria mais brilhar. Só queria estender a mão, à sua maneira. Consertava coisas quebradas, mas, mais do que isso, consertava o que a sociedade tantas vezes negligenciara, vidas invisíveis. E todas as noites, quando fechava o estúdio, ele colocava um velho disco de blues. Sentava-se numa cadeira que rangia com uma cerveja quente e olhava para a poltrona vazia que seu filho nunca conseguiu usar. Porque o que Derek estava realmente consertando era o mundo, pedaço por pedaço. Sexta-feira seguinte, pouco depois do meio-dia, Derek estava na garagem, com a testa coberta de suor, concentrado em uma correia dentada particularmente teimosa de uma velha picape Ford. O motor roncava suavemente, suspenso por um guindaste manual, enquanto seus ponteiros enegrecidos pelo óleo executavam movimentos de relojoeiro. Como sempre, ele havia se esquecido do mundo exterior. Apenas uma velha canção de B.B. King murmurava ao fundo. De repente, um zumbido baixo e irregular rompeu o silêncio rural, encobrindo até mesmo a música. Derek olhou para cima. E jato particular branco e prata, com suas linhas elegantes, iniciou uma descida lenta sobre os silos. Fez uma passagem baixa, quase irreal, antes de pousar na pequena pista municipal, a poucos quilômetros de distância. O aeroporto, uma simples faixa de concreto sem torre de controle, acomodava apenas aeronaves agrícolas e alguns monomotores de escola de voo. Jato, aqui, era quase sobrenatural. Derek ergueu uma sobrancelha e voltou ao seu trabalho. Até que Jesus pretou chegar. Menos de 15 minutos depois, um discreto mas impressionante comboio de 3 Chevrolet Suburbans, um carro com vidros escuros, estacionou em frente à garagem. O motor de um dos veículos ainda estava ligado. Homens saíram, vestidos com ternos simples, óculos escuros e fones de ouvido transparentes. O tipo de homem que você só vê nos subúrbios de Washington ou em sets de entrevistas da CNN. Derek enxugou as mãos lentamente com a testa franzida. Ele não entendia. Não estava esperando por ninguém. Não devia nada a ninguém. Então ele a viu. A mãe. Ela saiu do segundo veículo. Desta vez não estava em pânico, mas sim séria, digna, radiante. Seu olhar encontrou o de Derek, e ela sorriu com emoção reprimida.
Atrás dela, o menino apareceu. Caleb. Vestido com um terno azul cobalto perfeitamente ajustado, o cabelo penteado com esmero, as bochechas um pouco mais cheias, o porte mais firme. Ele não parecia mais uma criança exausta pela dor, mas sim um pequeno príncipe retornando de um reino distante. A cadeira dele rodou perfeitamente. Melhor ainda, ele estava brilhando ponto polido, limpo, quase sagrado. Caleb se aproximou silenciosamente. Seus olhos, arregalados e cheios de admiração, encaravam Derek como um herói de um livro que você considerava fictício. Um homem de terno falou em tom claro e calmo: Sr. Coleman, bom dia. Ele estendeu a mão. Sou Andrew Rosenfield, presidente da Fundação Rosenfield para Crianças com Deficiência. O jovem Caleb nos contou em detalhes o que você tem feito. E queríamos conhecê-lo. Caleb se aproximou. Em suas mãos, uma pequena caixa de mogno. Ele o estendeu com uma seriedade tocante. Queria agradecer. Graças a você consegui voar para Boston. Fiz o transplante de medula óssea. Os médicos dizem que foi um sucesso. Vou me recuperar. Sua voz tremeu um pouco no final, mas ele se manteve firme. Olhou para Derek com a inocência de uma criança e a gratidão de um sobrevivente. Derek pegou a caixa com cuidado. Ele a abriu. Dentro, item uma carta escrita à mão em tinta azul, assinado por o presidente da fundação, agradecendo a Derek por seu ato de coragem e compaixão. Item e certificado de honra emoldurado em um caso com menção especial, por ter reparado muito mais que uma poltrona, por ter restaurado a esperança. Item e um cheque de $250 mil. Mas isso não foi tudo. Andrew falou novamente, desta vez com suave gravidade, como se estivesse medindo a importância de cada palavra. Queremos financiar a modernização completa da sua garagem. Não apenas uma demão de tinta e ferramentas novas. Não. Estamos falando da criação de um espaço modelo. Um centro capaz de receber crianças em cadeiras de rodas, projetar peças personalizadas, oferecer reparos gratuitos com dignidade. Ele fez uma pausa e então continuou. Estamos lançando um programa nacional solidário de conserto de cadeiras de rodas para famílias de baixa renda. Uma rede que dará às crianças carentes acesso aos mesmos padrões que aquelas em hospitais particulares. Mas para que isso seja mais do que apenas um conceito, precisamos de alguém que saiba o que realmente significa consertar. Alguém prático. Alguém com coração. Você, Sr. Coleman. Você seria nosso gerente técnico nacional. Derek não respondeu imediatamente. Ele ficou ali, imóvel, braços cruzados, como se estivesse congelado no tempo. Olhou para as próprias mãos. Aquelas mãos grandes e esculpidas que haviam consertado motores de caça, depois motores esquecidos. Aquelas mãos que haviam embalado seu filho no hospital. Aquelas mesmas mãos que uma semana antes haviam restaurado uma poltrona quebrada, dando-lhe a aparência de uma nave de exploração. Então seu olhar deslizou para Caleb. O garoto o encarou com um sorriso largo. Não um sorriso comercial, nem um sorriso erudito. Um sorriso puro. Cheio de esperança. Um sorriso que só uma criança salva pode dar. Derek sentiu um calor estranho subir-lhe ao peito. Uma tensão há muito enterrada estava a dissipar-se lentamente. Uma lágrima ameaçou cair, mas ele piscou para contê-la. Então, num sussurro, ele disse: Então acho que ainda há algumas coisas para consertar, né? 8 meses depois, a antiga garagem da Monroe Street não era mais a mesma. As chapas de metal enferrujadas deram lugar a paredes de tijolos reformadas. Um telhado com painéis solares brilhava ao sol e um novo nome havia sido afixado acima da entrada em letras simples, mas poderosas. Centro Coleman para a Mobilidade Humana. Lá dentro, ferramentas modernas estavam lado a lado com os antigos martelos de Derek, como um casamento entre o velho e o novo mundo. Impressoras 3D criaram peças personalizadas para cadeiras em tempo real. Uma rampa de acesso de última geração facilitou a entrada de todos. Famílias chegaram de Chicago, Houston, Atlanta, às vezes até do Canadá, para reparar o que se pensava estar perdido. Mas o que as pessoas vinham fazer aqui era mais do que reparos. Eles vieram para o homem do olhar silencioso, com gestos calmos, com um coração imenso. Aquela que nunca julgou. Aquela que não recusou ninguém. E Caleb? Ele não era mais apenas um beneficiário. Ele veio todo sábado. Ele ajudou com parafusos, desmontagem e medições. Fez 1000 perguntas e anotou tudo num caderno. Queria se tornar engenheiro como Derek. Melhor ainda, ele queria ser como ele. E muitas vezes quando um pai timidamente perguntava: Você é um mecânico? Aquele que consertou tudo isso? Caleb respondeu orgulhosamente, olhando para Derek com um brilho nos olhos. Sim, mas cuidado. Ele não é mecânico como os outros.
Perto da bancada, em uma parede de madeira rústica, havia uma placa gravada, doada pela fundação, mas secretamente encomendada pelo próprio Caleb. Ela disse: asterisco asterisco para o homem que consertou mais do que apenas uma cadeira. Ele devolveu o movimento ao coração de uma criança. Que Caleb J. Vinton asterisco asterisco. E toda vez que Derek punha os olhos nele, ele se lembrava do seu filho, desta noite, da poltrona, do mundo que ainda pode ser salvo, um rolamento de cada vez.